Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Grandemente. Hoje você já sabe, como sempre, um assunto super especial. Estou recebendo um convidado aqui, excepcional, um amigo meu, e logo depois da vinheta a gente já começa e eu já falo quem é. Olá, antes da gente começar, você já sabe, eu vou pedir para você o combo da internet. Se você estiver no YouTube, deixa aí o seu like, compartilha esse conteúdo com mais pessoas e também deixa aqui algum comentário. Como eu sempre digo, de maneira polida e elegante, porque esse pedacinho da internet é um pedacinho polido e elegante. Se você tiver alguma outra plataforma de streaming de áudio também, deixa um seguir aí e indica esse caminho para mais pessoas, faz aquela avaliação, dependendo do aplicativo que você tiver, que isso vai ajudar muito o nosso conteúdo a chegar para mais pessoas. E sem mais delongas, hoje eu estou recebendo aqui um amigo que nós vamos falar sobre um assunto que está quente, está super em alta, que é a ciência de dados. Então hoje eu estou aqui com um cientista de dados, que é o meu amigo Andrew Rossin. É Rossin? Falei certo? Falou certo, errou sim. Fala aí, Davi, beleza? De boa, e você? Também. Como tá aí? Tudo bem, tudo tranquilo. Aí sim. É, É muito. Eu já quero começar te agradecendo, porque você aceitou esse convite de participar aqui do podcast, que a gente sempre fala de algum assunto relacionado à ciência. E antes da gente começar já a falar de data science propriamente, eu queria que você talvez se apresentasse, falasse de onde você é e qual a sua formação, o que você fez nesses anos aí. Tá contigo. Beleza? Então, eu sou de São Paulo, né? Da capital aqui, da cidade de São Paulo mesmo. Eu fiz engenharia mecânica, né, na faculdade, que, igual o Davi aí também, sou engenheiro. E aí, na própria faculdade, eu sempre gostei muito de física, né, astronomia, né, esse lado mais científico. E aí já eu fiz uma iniciação científica também, né, durante a engenharia. Então, Uhum. aí que eu acho que eu comecei a vir mais para esse lado da academia, né? E aí, nessa iniciação científica, eu trabalhei lá, que ainda era mais ligado à engenharia, né? No detector de ondas gravitacionais lá da USP. Eu fiz uma modelagem dele, Legal. né? Com o SolidWorks. E aí, esse foi o meu projeto de iniciação científica. E aí, eu terminei esse projeto praticamente junto com a engenharia, né? E aí eu já estava assim Uhum. mais ligado na área acadêmica, né? Lá na faculdade que eu fiz a graduação, tinha um programa de pós-graduação, né? De astrofísica. E como eu já gostava bastante da área, queria seguir para esse caminho, foi um caminho meio que acabei indo direto para lá já, né? E aí eu apliquei para Uhum. ir, eu passei, e aí inclusive foi lá que eu conheci o Davi, né? No Exato. mestrado. E aí eu fiz o mestrado em astrofísica lá. E aí acho que a formação é mais essa, né? Da hora. Até para contextualizar um pouco mais, nós fizemos a graduação. Aqui em Portugal chama-se licenciatura. Na mesma instituição, só que em polos Uhum. diferentes. E a gente terminou a engenharia no mesmo ano e começamos o mestrado juntos, né? Na mesma sala, fizemos todas aquelas matérias super fáceis juntos, aqueles exercícios super tranquilos de resolver, assim. Claro que eu tô sendo irônico, mas a gente fazia junto esses exercícios, né? Uhum. E acho que você lembra daquelas tardes que a gente passava resolvendo questões de astrofísica extragaláctica. Ah, Foram momentos tardes tensos. maravilhosas que acabavam 10 da noite. Muito bom. Tardes que acabava às 10 da noite, exatamente. E ainda, você sabe que aqui eu sou super suspeito de falar de astronomia, e ainda mais um passo antes da gente começar a falar sobre data science, como foi esse seu caminho, né, essa nova vertente.
É, queria também que você desse aí uma pitadinha, assim, o que você fez no mestrado em astrofísica, o que você estudou. Eu sei que já tem um tempinho, mas só de leve, assim, só um contexto, o que você fez. Tá. O meu projeto era mais na área de simulações, né? Eu fazia basicamente simulações usando Python, né? De buracos negros supermassivos e expelindo jatos relativísticos, né? Então é quando a partícula é expelida próxima à velocidade da luz desses buracos negros aí que ficam geralmente no centro das galáxias, né? E aí era essas as Uhum. simulações que eu fazia de como seria um visual disso, né? Uma imagem que um olho humano enxergaria disso, por exemplo. E aí era essas simulações que eu fazia e gerava essas imagens aí usando todo o efeito relativístico nessas partículas que eram expelidas, né? Para quem estiver no YouTube, eu mostrei aqui algumas imagens, mais ou menos do que são esses jatos e do que o Andrew está falando, porque a primeira vez que eu li no contexto de astronomia, bem antes de eu entrar no mestrado, eu li a palavra jato, eu achei que era jato de avião, assim. Não sei se alguém já teve esse ponto com você. Tipo, eu estudo jato. Ah, jatinho, avião. Não, por enquanto não, ainda não, não confundiram. Pois então, que é um termo que quem talvez não leu um pouquinho mais sobre astronomia, talvez não saiba, mas eu coloquei algumas imagens. E se você tiver alguma plataforma de áudio, depois dá uma passada lá no YouTube só para você ver do que a gente está falando. E aí, então, nesse período do mestrado, você começou a. Você já conhecia Python? Ou foi no mestrado que você começou a usar? Como que foi isso? Tá, antes do mestrado eu já conhecia outras linguagens de programação, né? Eu, inclusive, fui tutor da matéria de programação, da engenharia. Eu gostava bastante já de programar, mas não em Python, né? Aí no mestrado, que eu ia precisar usar o Python, que aí eu comecei a aprender e achei a melhor linguagem possível. Então eu gostei bastante e aí agora só uso Python para tudo que for possível. Da hora. E agora, conta pra gente, assim, como é que foi essa oportunidade de mudar de área, saindo do meio acadêmico, né, do mestrado, e indo para, digamos assim, para o mercado de trabalho mais comum, talvez um termo muito de engenharia, indústria. Tudo que é trabalho a gente fala indústria, né? Uhum. Então indo para a indústria, como é que foi isso? Foi uma oportunidade que apareceu? Foi uma vontade sua? Foi as duas coisas? Como é que foi? Uhum. Eu acho que foi um pouco das duas coisas. Assim, eu nunca, desde que eu entrei no mestrado, assim, eu nunca pensei em dar aula, né, em ser professor. Então, acho que aí eu já entrei sabendo que eu queria trabalhar com alguma outra coisa, né? Então, meio Uhum. que acho que juntou as duas coisas, né? Eu querer não trabalhar com academia, né? Então, eu segui mais para esse caminho já assim desde o começo, né? Tipo, eu fui estudando já coisas assim do meio corporativo, né? É, por exemplo, a própria ciência de dados, né, usa bastante machine learning. Então, assim, no meio do Uhum. mestrado, eu conheci o machine learning e eu comecei a estudar, né? Então, eu comecei a gostar bastante de inteligência artificial, né? De todas as possibilidades, tudo isso. E aí, Começou a estudar por conta ou você usou isso no seu projeto? eu comecei a estudar por conta. Era uma coisa assim, Uhum. tipo, Legal. que não usava no projeto, né? Eu vi assim um artigo lá sobre ciência de dados, machine learning, eu li, eu falei, oh, legal isso daí, né? Aí eu comecei a estudar por conta e aí meio que juntou, né? Meio que aconteceu de eu encontrar isso meio que, mas já sabendo que eu não queria seguir o meio acadêmico, né, para virar professor e tal. Então juntou isso e aí quando eu terminei o mestrado, aí eu foquei totalmente
em estudar, mas já para ser cientista de dados mesmo, né? Legal. E é uma coisa, é assim, uma profissão recente, eu diria, pelo menos recente no sentido de que as pessoas estão começando a conhecer o que faz um cientista de dados. E eu tenho observado que nos últimos anos tem sido muito falado, assim, como que as empresas, elas acabam absorvendo pessoas aí do meio acadêmico, mestrado e doutorado, para trabalhar em ciência de dados. Até aqui, durante o doutorado que eu estou fazendo, nós tivemos umas palestras justamente falando sobre isso, de outras oportunidades que o astrônomo, e agora deixa um pouco mais genérico, não só astrônomo, mas você pode até falar um pouco aí da formação dos seus colegas de trabalho, que também vieram do meio acadêmico, mas como que as empresas têm curtido isso, né? Tem sido interessante esse transicionar, né, das pessoas do meio acadêmico para as empresas, usando nas empresas aqueles skills, né, aquelas habilidades que foram treinadas, adquiridas assim na graduação, no mestrado, doutorado. Como que é a galera que trabalha com você? É tudo astrofísico? Como que é esse negócio? Tá. Astrofísico só tem eu, mas tem físicos, né? Tem bastante gente Uhum. assim da física, né? Da matemática, da estatística principalmente, né? Que acho que é a principal área aí que formadora de cientistas de dados. Mas muita gente, assim, acho que pelo menos uns 80% assim, das pessoas têm mestrado e alguns têm doutorado também, né? Então acho que boa parte das pessoas acaba vindo mesmo do mundo acadêmico, né? Mas Algum pós-doc, você já viu por lá? pós-doc também. Também. Mas tipo, Ok. não é uma regra, né? Assim, tem empresas que Sim, tem sim, mais, tem sim. empresas que não tem nenhum, e assim, é Uhum. totalmente aberto, assim, né? Não tem um caminho certinho que tem que seguir, que passa pelo mundo acadêmico, né? Sim, até uma coisa que queria que você comentasse, que para você ser um cientista de dados, não é uma condição obrigatória ter feito aí, como a maioria dos cientistas de dados, doutorado, mestrado, faculdade, mas basta você saber programação e saber usar as ferramentas. Como que é isso, assim? Porque a gente está vendo essa nova profissão, essa nova habilidade sendo tão importante nas empresas atuais, né? E qual que seria, talvez, o caminho, caminhos possíveis para você ser um cientista de dados? Uhum. Assim, o principal acho que é gostar do que faz um cientista de dados, né? Se você gosta, você vai atrás ali de qualquer jeito, né? Ou pesquisando na internet, ou fazendo um curso mais tradicional, né? Mas, assim, não Uhum, existe um caminho, assim, que tem que seguir, né? Tipo, tem muita gente boa, né, que vem de que nunca estudou nada formal, tipo, sempre aprendeu na internet e manja muito, né? E também tem muita gente boa que tem, uhum, que nem você comentou, pós-doc em alguma área e também veio para a uhum, ciência de dados. Então, assim, não tem nada tipo, muito específico de um caminho para seguir. Mas se você gosta, mas aí tem que gostar pelo menos de exatas, assim, né? De estatística, de fazer conta, né? Ter um perfil analítico, acho que é legal também, né? Muito importante para você conseguir legal. ir atrás da informação, né? Ver ali o que ia agregar mais valor para responder aquela questão que você está ali tentando achar. E só para abrir um parênteses, a engenharia trabalha muito isso nos alunos, né? Então, por mais que não seja necessário ter faculdade, mas você vê que a população de data scientists, né, dos cientistas de dados, são muito acadêmicos porque essas habilidades são muito treinadas de resolução de problemas, Uhum. né?
essa abstração que você estava comentando, né? Exato. Essa habilidade de resolução de problemas, acho que aí a engenharia, né, o pessoal de mestrado, doutorado, vai muito fundo nisso, né? Tipo, tem que ir atrás, tem que dar um jeito, tem que pesquisar, tem que resolver, né? E aí acho que isso é treinável, né? Na graduação, no mestrado, você treina bastante isso. Então, quando você chega ali, tem um problema ali da vida real, né, que você tem que resolver, você já está mais preparado, né? Você sabe como fazer ali o que e pesquisar, onde ir atrás, né? O que fazer para conseguir chegar numa resolução ali interessante, né? Boa. E agora, assim, mãos à obra. Como que é assim o dia a dia do seu trabalho em sendo um cientista de dados? Como que é os desafios? Beleza, você abriu o computador, né? Iniciou. E agora? O que que você faz? Quais são os pedidos que te fazem? O que que você tem que entregar? Fala aí, fica à vontade para falar como que é mais ou menos o dia a dia, no seu contexto, na sua realidade, com o seu trabalho, assim. Tá? Acho que abrir o computador, a primeira coisa é ter que arrumar um monte de dados. Tipo, os dados que vêm, geralmente é muito fora, assim, tipo, você não vem tudo certinho para você usar ali no seu modelo, né, ou para gerar algum gráfico, algum estudo. Então, você tem que pegar um pouco de dado aqui, um pouco de dado ali, juntar tudo, às vezes tem dado faltando, né? Então, acho que a primeira coisa, e a parte que mais se perde tempo, né, mais que se investe tempo para resolver os problemas, um cientista de dados é isso, né? É você tratar os dados, descobrir de onde vêm as melhores fontes, né? Até achar fontes novas que vão agregar ali no seu modelo. Então, acho que a Uhum. primeira coisa é essa, né? É saber lidar com os dados, né? Tipo, conseguir tratar eles para eles virarem usáveis, né? Para o seu modelo dar alguma resposta interessante, né? Então, acho que a primeira coisa assim do dia a dia é isso, é descobrir o que fazer, e da onde conseguir pegar Boa. dados e que vão gerar valor. Que talvez num serviço, num emprego mais antigo, os dados seriam então sua matéria-prima de trabalho. Uhum. Sei lá, um carpinteiro pegou ali um tronco e aí deu uma limpada, tirou um pouco da terra, beleza. E é isso limpar os dados, assim, de deixar eles em ordem, colocar as ferramentas na mesa e essa é uma parte mais demorada que você estava Isso, comentando. é mais assim também, tipo, mas eu vou usar um tronco ou eu vou usar um ferro para resolver isso? Aí, aí depois que Ah, saquei. você pensa nisso, você fala, mas aonde que eu vou pegar um tronco? Como que eu vou conseguir um tronco agora? Aí quando você descobre aonde você vai pegar esse tronco, aí sim, aí você tem que tirar a terra, tirar os arbustos lá, deixar ele limpo, tudo certinho, para aí sim você começar a fazer a mágica, vamos dizer assim, né? Então, logo no início, você tem que responder uma pergunta, resolver um problema. Uhum. Você tem Beleza. que saber ou descobrir o melhor jeito para que você vai conseguir agregar os dados para resolver o problema, né? Certo. Aí, digamos que eu pedi para você um trabalho, e aí eu sou seu amigo e mandei tudo bonitinho, assim. As colunas, as linhas, tudo perfeitinho, tudo bonito. Ou chegamos no passo que você terminou de arrumar e juntar as coisas e tem ali agora um, um ponto de partida organizado. O que que vem depois? Beleza. Então, aí, depois que você organizou tudo ali, né, que é a parte mais demorada que eu comentei, aí vem a parte mais da modelagem, né, que aí é machine learning, né? Aí depende do tipo de problema que você está resolvendo, você vai usar modelos de machine learning diferentes, porque tem, por exemplo, tipos de dados estruturados, não estruturados, né? Por exemplo, você comentou aí da tabela, tudo bonitinha, né? Tipo nome, idade, cidade. Aí, isso daí é um dado estruturado, Uhum. né? Agora, por exemplo, tem imagens, tem áudios,
Aí, isso daí são dados não Sim. estruturados, né? Então, dependendo do tipo de problema que você tem ali, você usa um modelo de machine learning que é mais adequado para aquele problema, né? Então, aí quando você já conseguiu arrumar os seus dados, né, deixar ele bonitinho, você escolhe lá um modelo, testa vários modelos, né, que servem para resolver esses tipos de problema, e aí você vai melhorando ele, vendo ali quais dados que estão sendo bons para que contribuem para o modelo ser mais ter uma acurácia maior, ou quais que talvez estejam faltando, e aí você vai meio que iterando isso, né? E aí o seu modelo vai cada Uhum. vez melhorando e te dando respostas melhores. Mas aí essa é a parte já de, de modelagem de machine learning mesmo, né? Que é exatamente depois de conseguir deixar a fonte de dados bonitinha. Só abrir um parênteses aqui, aproveitar que você está falando isso, e caso a gente tenha alguém ou assistindo ou ouvindo que seja de uma outra área, é, em breves palavras, se possível, o que que é machine learning? Machine learning é basicamente é uma estrutura, né, um algoritmo que usa ali funções matemáticas, estatísticas, para achar a Uhum, melhor resposta possível dado ali o problema, né? Só que aí ele faz uhum, muitos cálculos, assim, tipo, ele consegue fazer muito mais cálculos do que um ser humano, por exemplo, né? E uhum. aí, e às vezes, tipo, com milhares de dimensões, né, o problema, e chegar em respostas, tipo, que um ser humano não chegaria. Então, é, talvez por isso sejam chamados aí de inteligência artificial, né? Machine learning é uma parte dentro do geral da inteligência artificial, né? É mais ou menos isso. Legal, da hora. E aí, beleza, você recebeu os dados e tá lá e já começou a trabalhar eles. E no dia a dia, como que é? Depois, já esse passo é linear, já tem um passo, às vezes você fica em looping Uhum. nesse passo anterior, como que é? Depois que você treinou o modelo, a ideia é não deixar ele virar o Matrix e acabar com o mundo, né? Mas, não, mas falando sério, assim, essa parte do loop que você comentou é importante. Depois que você tem um modelo ali que você treinou, ele tá te dando respostas ali, você tá prevendo coisas, por exemplo, que estão fazendo sentido, você tem que sempre estar mensurando, né, para ver se esse resultado que o modelo está dando, ele continua eficiente, né? Porque às vezes tem uma coisa que chama data drift, né, que os dados do mundo mudam. Então, o seu modelo, ele aprendeu com um tipo de dado, mas aí passou 3 meses, as coisas mudaram e agora ele não sabe mais o que é. Aquele dado que está chegando é diferente do que ele sabe resolver. Olha só, em 3 meses isso pode Pode acontecer? acontecer, pode acontecer. É bem rápido, assim, Nossa. muitas mudanças podem ser bem rápidas, dependendo do contexto, né? Então, você tem que estar sempre ali acompanhando as suas métricas, né? Todo dia, vendo se os dados que estão saindo fazem sentido, né? Se a acurácia do modelo ainda está boa. Então, esse loop é eterno, né? Sempre que você estiver usando o modelo, você tem que estar acompanhando ele para ver se ele está dando a resposta certinha e se ele não vai acabar com o mundo transformando na Matrix. Se ele não vai adquirir inteligência própria, né? E vontades Exato. próprias. E então, finalizou o que seria um dia a dia? Ou ainda tem mais passos, assim? Como que é para quem tá com a mão na massa? Eu comentei mais a parte mais técnica, né, assim, mas tem bastante a parte também de soft skills, né? Você acaba interagindo com bastante gente, você fala com muitas áreas de negócio, por exemplo, depende da empresa que você está, né? Você tem vários departamentos, área de experiência do consumidor, marketing, tem a própria área de CRM ou área de investimentos ou várias áreas, você acaba aprendendo sobre vários negócios, né? Então, você interage ali sempre no dia a dia,
com muita gente e isso faz parte do dia a dia, né? Você fica bastante tempo interagindo com as pessoas, né? Até para eles, é, até às vezes eles manjam bem mais do negócio que o cientista, né? Mas é parte do trabalho do Uhum. cientista também entender do negócio, né? Então acaba sendo essa troca aí de informações que acaba contribuindo para o trabalho. Multidisciplinar, né? E você, tipo, faz parte você conversar com as pessoas e ir gerando ali, tipo, mais dados que você talvez não tenha pensado antes e coloque no seu modelo, né? Então, acho que essa parte também de soft skills é bastante importante, né? Muita parte do dia do Uhum. cientista é isso. E que mais? Também a gente pode falar de às vezes a gente faz estudos, né? Não precisa ser exatamente um modelo, né? O trabalho de cientista, às vezes também Uhum. faz um estudo mais aprofundado, né? Usando, assim, um pouco mais entre cientista e analista ali, né? Você gera gráficos ali com estudos que você pode até usar um modelo para fazer esse estudo e gerar informações e então você sempre está apresentando resultados também, né? E tanto dos modelos quanto de estudos, então você também muitas vezes você tem reunião com a diretoria, com gerentes de outros setores, então também faz bastante parte essa área de apresentar resultados, né? Sem estar ali dando insights para muitas áreas. Legal. E nesse contexto de ciência de dados, você poderia comentar assim alguma curiosidade, alguma coisa que você acabou fazendo ou que você ouviu que a galera por aí está fazendo, possibilidades que a ciência de dados permite? Você tem alguma curiosidade aí de quem está no meio, né, e sabe um pouco mais do que está rolando para contar para gente? Beleza. Acho que uma coisa muito interessante que eu vi aí nos últimos tempos aí, que a galera tá fazendo bastante, é fazer a inteligência artificial ser criativa, né? Que é uma coisa aí que muita gente dizia que, ah, não, a inteligência artificial vai substituir os humanos, tal, aí, mas alguém podia dizer, não, mas a inteligência artificial não é criativa, né? E aí ficava, beleza, não é. Mas hoje acho que isso já Uhum. está mudando, né? Acho que uma curiosidade aí muito Sério, legal. cara, que medo. Exato. Acho que uma coisa muito legal que a galera está fazendo hoje é isso, colocando inteligência artificial para pintar quadro, né? Para escrever música, para fazer poemas, né? Escrever livros. Então acho que é uma coisa que o pessoal achava que estava muito longe ainda, né, de chegar, mas hoje em dia já está tendo coisas assim bem legais nesse sentido aí, de uma inteligência artificial usar a criatividade para gerar arte, né? Então acho que é bem legal aí. Isso que você acabou de falar, eu penso que vai um código de inteligência artificial que criou uma música. A gente não está falando de sons estranhos e apenas jogados ou que pintou um quadro, fez um desenho. E um monte de pixel lá misturado. Isso realmente tem sentido, tem uma forma, tem um padrão. Realmente, quando você falou desses códigos, eu imagino que é isso muito mais profundo, né, que você está falando. Os códigos conseguem reproduzir algo mesmo que pode ser confundido por algo que um ser humano fez. É tipo Uhum. isso. Sim, é tipo isso. Tipo, ele aprende muita coisa, né? A inteligência artificial pega ali milhões de imagens, por exemplo, de pintores famosos e imagens mesmo, tipo, tipo, no Google, quando você vai entrar num site, pede para você selecione imagens que tem um semáforo. Aí você seleciona. Sim, todo Então, dia. aí você já está treinando uma inteligência artificial para reconhecer um semáforo. E aí ela vai aprendendo, vai Ah, aprendendo. E aí quando você, por exemplo, você pode até pedir, por exemplo,
Ah, eu quero um quadro do Davi pulando de paraquedas. Aí a inteligência artificial sabe o que é o Davi, sabe o que é uma pessoa pulando de paraquedas. Aí ela já tem essas imagens que ela sabe o que é e meio que junta tudo e gera uma imagem nova, tipo que não existe, né, que ela gerou, mas que parece ali que é verdade, né, que é tipo o Davi pulando de paraquedas, por exemplo. E aí é nesse sentido. Cara, e isso você tá falando é algo do futuro? Porque parece algo assim que não tá rolando, mas a galera tá fazendo isso já? Como A que é? galera já está fazendo isso. Esse ano saiu bastante coisa já assim nesse para esse lado, né, de criatividade na inteligência artificial. Até tipo 2 anos atrás era bem esse sentimento. Não, isso só vai ser para daqui 20 anos. Mas agora a galera já está fazendo isso atualmente, né? Boa. E é claro que a gente tá dando uns exemplos que são talvez assim mais chocantes, né? Que são mais profundos, mas eu queria que você falasse agora também um pouco sobre o seu trabalho, assim, o que que você gosta de fazer, se você já mandou pintar um quadro, ou se realmente o seu trabalho é ajudar a empresa a tomar uma decisão, ou trazer respostas para que a empresa mude de rumo ou não. Como que é esses desafios, algo assim que te motiva a estar nessa área, que você puder comentar? Uhum. Acho que tudo isso que você falou, acho que eu faço um pouquinho de tudo, né? O cientista acaba fazendo um pouco de cada desse, né? Tanto ajuda a empresa a tomar decisão, né? Como também ajuda, por exemplo, a entregar mais valor para o cliente, né? Para ele se sentir melhor, né? Também. Então, acho que muitas coisas assim é bem a gente faz bastante coisa para todos os setores, para todas as finalidades, vamos dizer, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu posso fazer é gerar exatamente insights para a empresa, por exemplo, tomar uma decisão. Isso daí você pode fazer um estudo, né? Pode ser, às vezes, estudos simples, né, de mercado ou estudos dos próprios dados da empresa, né, para dizer, não, esse caminho aqui está interessante, é legal seguir, ou não, esse caminho aqui não está legal, né, vai tá ruim, então vamos mudar, vamos fazer outra Uhum, coisa, né? Ou até de produtos também pode ser, né? Esse produto aqui, ele vai ser eficiente ou não vai, né? Então, você às vezes consegue fazer esses estudos, né? Entregar bastante insights ali para a empresa, né? E também tem várias coisas que a gente pode fazer que ajudam na conexão com o cliente, né? Então, para entender melhor o cliente, né, para personalizar coisas, né, que a empresa tem de produtos que acabam tendo melhor fit com o cliente, né? Por exemplo, você pode falar uma comunicação com ele de um jeito que ele gosta de ler, né, ou de ouvir, porque e pelo canal que ele gosta, no horário que ele gosta de receber, tipo, uhum. esse tipo de coisa acho que é também legal, que tanto ajuda a empresa como deixa o cliente mais feliz, né, de ser cliente da empresa, né? Então, acho que é bastante coisa assim que a gente faz nesse sentido. Legal isso que você falou, porque às vezes a gente tem a impressão que o machine learning, né, o cientista de dados, beneficia só a empresa. Mas, na verdade, muitos projetos têm essa vertente de ajuda mútua, né? Uhum. Porque o cliente estando mais feliz, igual você falou, a empresa vai vender mais, a empresa investindo mais nessa área com cientistas de dados, vai entender mais aquilo que o cliente gosta, não gosta. Então acaba por ser uma melhoria para todos os lados, né? Uhum, exatamente. Tipo, o cliente fica mais feliz, a empresa gera mais negócios, né? Então acaba todo mundo ganhando mais, né? O machine learning acaba ajudando, tipo, todos.
toda a cadeia ali, né? Todo mundo que está envolvido ali Uhum. gera valor para a sociedade em geral, né? Vamos dizer assim. E a gente já para ir caminhando para o final, eu sei que você já falou isso de uma maneira diluída aqui no podcast, mas se você pudesse falar de uma maneira agora mais concentrada de quais caminhos, por exemplo, tem um jovem ou uma jovem ouvindo a gente aqui ou assistindo, se interessou, quer saber mais, pensa até, se possível, trabalhar nessa área. O que que você acha que ele já pode fazer hoje? Assim, Uhum. Acho que a primeira coisa é aprender inglês, é legal. Assim, não importa muito o caminho que boa. você vai seguir, sabendo inglês vai ser muito mais fácil, porque muito dos conteúdos estão em inglês, né? Até hoje em dia tem bastante coisa em português, mas essa área assim cada dia sai uma coisa nova, né? Todo dia tem uma novidade ali, alguém está testando alguma coisa e geralmente é em inglês, né, que a galera põe esse conteúdo. Então, se você sabe Uhum. inglês, já vai te ajudar muito, assim. Então, saber inglês é muito importante, pelo menos para ler, assim, né? Entender um texto, acho que é primordial. E Boa. aí depende mais da pessoa, porque, que nem eu tinha comentado antes, não tem muito um caminho engessado, né, que você tem que seguir. Se você gosta mais Uhum. de cursos mais tradicionais, tipo graduação, hoje em dia já tem bastante coisa para ciência de dados, assim, até graduação em ciência de dados, né, curso técnico de ciência de Ah, dados. não sabia, legal. Então, se você acha que você se dá melhor num meio mais de faculdade, assim, mais para seguir um curso, aí tem caminhos já hoje em dia que você pode seguir, né? Agora, Uhum. também tem o outro lado que é você sendo mais autodidata, né? Tem muito curso online também que é legal, que você pode comprar ali, estudando no seu tempo, né? Testando coisa na prática. Tem um site de competições também que chama Uhum. Kaggle, né? Que é bem utilizado aí pela galera para participar de competições. Aí Uhum. uma empresa joga um dado e fala, gerem um modelo aqui que dá a melhor acurácia. Aí você vai na prática ali, né, trabalhar com machine learning, vendo ali o que a galera está fazendo. Então você acaba aprendendo muito também, indo ali você mesmo, né, atrás de na prática estudar. Então acho que não tem um caminho certo para seguir, vai mais do que a pessoa se sente melhor fazendo, né? E aí talvez até fazer uma parte de um curso mais certinho, né, mais tradicional na ciência de dados ou estatística, né, algum curso mais tradicional e em paralelo, né, ir fazendo cursos online e participando de fóruns, de competições, acho que aí vai ajudar bastante. Boa, boa. E, cara, eu queria dar um bônus aqui para quem chegou até agora e tá ouvindo a gente falar. É, eu acho que é isso sobre a ciência de dados. Quero muito te agradecer, mas eu queria dar um bônus aqui de falar que você sempre curtiu muito a Uhum. astronomia, né? Mesmo antes de fazer o mestrado, você já curtia esse tema, já tinha Sim. telescópio. E eu sei que a gente está voltando no assunto do início, mas é que eu precisava tocar nesse ponto que a primeira vez que eu observei num telescópio foi com você, foi na sua casa e em São Uhum. Paulo mesmo tinha até um poste de luz assim perto. Eu achei, ixi, não vai dar pra ver nada, mas a gente viu Júpiter, Saturno, foi a primeira vez que eu coloquei o olho na ocular, assim, de um telescópio, e foi muito bom, mano, foi muito da hora. É, e você, ali, a gente esbarrava no telescópio, só quem observou sabe o que eu tô falando, né? Esbarrava, você que ia lá sabia como que era a montagem equatorial do seu telescópio e tal, para que lado aponta, e você ainda curte astronomia? Ainda vê algumas coisas? Como que é? Sim, eu curto. Eu lembro desse dia aí, foi muito legal mesmo, tipo,
Em São Paulo é difícil a gente conseguir um dia limpo, né? Ou que dá para ver as coisas. E tirando a poluição luminosa, que praticamente não dá para ver quase nada, né? Mas nesse dia estava limpo, a gente conseguiu ver Uhum. Júpiter, Saturno, né? Então foi muito legal mesmo. E eu ainda curto, assim, né? Morando em São Paulo é mais difícil, né? Porque para olhar no telescópio, realmente você só consegue ver a Lua, os planetas, assim. Então tem que sair, né? Ir para longe Uhum. acaba ficando um pouco mais complicado, mas eu ainda tenho meu telescópio aqui, tá aqui inclusive, acho que dá para ver no vídeo. Que da hora. E Da hora. eu é o É o mesmo, é mesmo? aquele lá que a gente usou naquele dia. Legal. E eu ainda Da hora. levo ele para praia, para outros lugares, quando eu for assim mais afastado para um lugar que dá para ver mais coisas, eu ainda gosto bastante. E sempre estou acompanhando também, né, as missões aí da NASA, da SpaceX, né? Sempre estou por dentro de tudo e isso é uma coisa que desde criança eu gosto e para sempre vou gostar, né? Legal demais. Cara, obrigado por ter compartilhado, ter sido generoso aqui com a gente, de contar como que foi a sua trajetória para começar na ciência de dados, como é que é um pouco do seu dia a dia, do seu trabalho. Foi de uma maneira mais genérica, talvez para as pessoas conhecerem o que está sendo feito. Até porque, deixa eu abrir um parênteses, assim, eu preciso colocar uma lenha na fogueira. O Andrew foi extremamente cauteloso, porque na ciência de dados você usa dados das pessoas. Então, geralmente você não pode falar muito abertamente as coisas, né? Acho que você vai nem Não, responder essa pergunta. exatamente. Boa. Mas foi legal, deu pra gente ter uma boa ideia. E, cara, quero te agradecer. Obrigado por ter aceito o convite. Foi uma honra, meu amigo. E é isso, Valeu, valeu, mano. Davi. Muito legal participar aqui. É sempre muito bom conversar com você e tamo junto. Valeu. Valeu. E você que assistiu até aqui ou que ouviu até aqui, não se esquece de deixar aqui o seu comentário, deixar aqui o seu like e compartilhar esse conteúdo com alguém que você acha que vai curtir, que vai gostar. E esse foi o nosso episódio e espero que você tenha gostado, assim como eu curti demais também. Então é isso, a gente se vê em breve, até mais e valeu!